desejar uma boa noite a todos e também avisar que as perguntas preferencialmente devem ser feitas no botão Q&A para facilitar o nosso acesso. Deixar o bate-papo somente para comentários, tá bom, gente? Jana, completa com a questão do time das perguntas, que vai ter um tempo de exposição e, ao final, somente as perguntas. É isso aí que o chefe falou, gente. Então, a gente vai ter um tempo de exposição de aproximadamente uma hora e pouco. E, ao final, dependendo da disponibilidade dos professores e de vocês com as perguntas, a gente vai realizar as perguntas de vocês à medida que eu conseguir aqui compilando, tá bom? Claro que não dá para fazer uma a uma, mas eu vou procurar pegar os temas em comum. Janaína, o que nós conversamos hoje é que muitas vezes, se você observar que alguma pergunta esteja dentro do contexto, você pode nos interromper, porque isso é rico, é sempre muito rico as perguntas, né? E, enfim, porque aí a gente vai levar isso de uma forma mais leve. E Então, são para os nossos alunos. Enfim, nós vamos cada um falar um pouco dessa maneira de trabalhar e as perguntas a gente vai fazer isso como um bate-papo. Foi isso que nós combinamos hoje. Tá Tudo ótimo. bem, Carla, Fernando? Tudo ótimo. Gente, vamos começar então? Seguinte, hoje é quinta-feira, mais um dia de trabalho para o pessoal do Direito Sistêmico. Hoje não temos a presença do Sami, mas temos 3 pessoas ilustres, alguns internacionais, né, que tem público aí pelo mundo todo, mas é uma honra estar com vocês aqui hoje, é uma honra ter vocês que vão participar dessa live. É uma live que, por um acaso, é com 3 advogados, pessoas que realmente têm um conhecimento incrível, alunos formados na turma 1 de Direito Sistêmico. Todos eles fazem parte do grupo dos multiplicadores, que são pessoas já mais avançadas e que realmente estão preparadas para poder atender vocês nesse momento. Então, primeiramente, vamos começar pelas mulheres, por ordem alfabética. Primeiro, Isabela Diniz, advogada, e tem uma larga experiência nesse campo jurídico. Carla Cunha, advogada, ajudante, auxiliar, faz tudo, 1001 utilidades. Ela realmente hoje ajuda muito a gente no nosso trabalho. E, por último, não tão importante, mas Fernando Cordeiro, nosso pioneiro nas comissões de direito sistêmico no estado de São Paulo. Então, é uma pessoa que desde o início acreditou e fez a coisa acontecer. Então, como eles definiram entre eles ser uma coisa bem informal, essa aula ela está disponibilizada ao vivo principalmente para os alunos e após a gente vai liberar a gravação para todas as pessoas e depois pode ser compartilhado. Boa aula a todos e a gente se vê no final, que eu tenho uma notícia maravilhosa. Até mais, estou aqui. Obrigada, Inácio. Obrigado. Obrigada, Jana. Obrigada pela apresentação. Boa noite, Carla, Fernando. Boa noite a todos os alunos. Eu aqui, uns minutos antes, estava conversando com os colegas. Esse Hellinger Ciência é diretamente do estúdio da Isabela Oliveira, que é a professora querida da escola. E eu estou aqui na casa dela. Essa é a minha primeira live. Enfim, a Inácio nos convidou para falar um pouquinho para vocês. Eu seria a professora da turma 5 do primeiro módulo. Então, nós vamos fazer hoje um bate-papo dessa percepção, como cada um trouxe isso para a sua vida e como que nós aplicamos isso no dia a dia, que eu acho que é o mais importante. Porque muitas vezes a gente escuta os alunos ou mesmo os conhecidos, o que eu faço com isso? Né? Como fazer esse link de todo esse aprendizado, de todo esse caminho de conhecimento? Então, minha formação, eu sou administradora de empresa e depois, no segundo momento, eu fiz o curso de Direito. Eu tenho pós-graduação em Direito de Família, que foi algo muito posterior, que era a única área que eu nunca quis atuar. E ela veio na minha vida muito tempo depois. Na realidade, concomitante com o falecimento do meu pai,
eu entrei no curso de pós-graduação. E acabou se tornando uma área do coração. E com isso eu já tinha começado meus estudos da constelação, enfim, acho que em 2010, né? Depois veio a pós em Direito Sistêmico. Então isso foi de grande ajuda para mim. Perceber a minha postura, perceber as dinâmicas que se repetiam, por que a gente atrai determinado tipo de processo, toda essa compreensão maior. Então isso foi muito importante para mim. Ligar esse conhecimento jurídico a essa forma de perceber o relacionamento de um outro lugar, né? Que é o que a Isabela fala também, um novo jeito de amar. Então, assim, como não amar o direito? Porque aqui a gente não está para desconstruir o direito, mas para dar as mãos a essa lei e transformar isso de uma forma, ficar uma forma mais leve para nós, operadores do direito, para que a gente possa trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. Então, o que eu procuro passar para os alunos, ou mesmo nas palestras, é que eu não vejo isso como uma coisa mágica. Na realidade, é muito estudo. Eu estou nisso há 10 anos. E é construir esse aprendizado, é construir esse atendimento com o cliente nas falas, é procurar aquilo que não foi dito, é o respeito que você entra num processo, é o respeito às famílias, né? Essa nova advocacia precisa ser uma advocacia que faz parte da solução e não do problema. Então, é aquilo que nós, contra fatos não há argumentos, né? Então, você não precisa, assim, a verdade não precisa de defesa. Então, quando a gente encontra esse ponto onde a gente possa desamarrar, nós já damos muitos passos. E não necessariamente, às vezes, a gente não tem a condição de levar o cliente para uma constelação ou mesmo oferecer esse trabalho, né? Eu falo que meu cliente vem em busca de um serviço jurídico, né? Então, é esse que está em primeiro lugar. A constelação, ela entrou na minha vida como um apoio para a minha pessoa. E como a forma como eu vou abordar o meu cliente, a forma como eu vou tratar esse processo, né? Eu falo que hoje, com a experiência que eu tenho, o processo dura o tempo que a família demora para fazer o movimento. Que às vezes isso não é mágico, né? Falar assim, vamos lá fazer uma constelação e vamos fazer um acordo. Bom, comigo eu não tive nenhum processo assim, tá? O caminho, na realidade, o que eu vejo é que eu que perdi a urgência. Eu perdi essa urgência, porque essa fala ela é construída a cada atendimento, a forma como você aborda o seu cliente, é como você... eu falo que a gente se torna um contador de história, um ouvinte atento à história do outro, e ali você encontra todas as senhas que você precisa. Em raríssimos casos, a gente precisa levar para uma constelação. Então, é esse nível de percepção que melhora. E, assim, é nesse lugar que eu trabalho. Tá? Eu basicamente, hoje, trabalho com processo de sucessão. Então, basicamente, você lida com o luto, você lida com a morte, e você lida com partilha, né? Então, que bom que eu tive esse conhecimento, que bom que eu posso ter uma fala diferente para cada um que chega em busca de uma solução para esse momento tão difícil. Tá? Então, o que eu prezo hoje com esse conhecimento é essa postura, esse alinhamento com o que é, esse respeito às famílias, que eu falo assim, gente, como a gente faz? Bom, a gente pode melhorar nosso peticionamento, a gente pode ter uma postura de
de não salvação, de levar o nosso cliente à solução e não colocar aqui, ó, bom, eu peguei meu contrato de honorário e vou resolver tudo. Não, eu construo isso junto com o cliente. Eu levo ele junto comigo para que ele se empodere, para que ele consiga chegar nesse lugar, né? E eu li uma frase hoje pela manhã, eu achei linda, que a paz é indivisível. Então, eu não consigo levar uma paz no processo se eu não consigo incluir tudo, né? Eu brinco assim, muitas vezes, a Isabela, quando eu converso com ela, eu falo, muitas vezes eu ouço do meu cliente assim, doutora, mudou de lado. Quando eu ouço essa frase, eu falo, estou perto do acordo, estou bem perto do acordo. Então, é quando a gente consegue incluir tudo, incluir essa dor e tudo o que é. Então, isso é mais ou menos o que a forma como eu faço no dia a dia, com os processos, com os clientes, e não de forma alguma desmerecendo a representação, mas é que muitas vezes a gente não tem essa condição, né? Você pode trabalhar através de imagens, através dessas falas, e na realidade nesses 10 anos eu acho que eu constelei 1 ou 2 processos, onde foram precisos realmente, às vezes até para eu ver minha postura, ver se tinha algo que eu não estava percebendo, mas na maioria das vezes eu consegui, no atendimento, levar para esse lugar. Enfim, Carla, você quer compartilhar a forma de trabalhar, enfim. Sim, eu já fiz uma pequena introdução. Uhum. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história profissional, só para contextualizar, né? A minha primeira formação é contábeis, eu sempre trabalhei com consultoria e já com a minha carreira consolidada, eu fiz o curso de Direito por um episódio muito pontual. E sempre trabalhei com situações muito delicadas. Eu fui assistente de liquidação do Grupo Bamerindos por muitos anos. Então, era um ambiente de trabalho onde você tinha muito risco, né? E não tinham pessoas contentes com aquela situação. Ninguém estava contente com aquela situação. E o curso de Direito, ele veio para me auxiliar justamente nessas situações todas, né? Como eu sempre trabalhei com compliance, essa visão do todo é uma coisa que sempre me acompanhou em toda a minha carreira, né? E como advogada, isso me facilitou bastante. Então, eu já era um ponto fora da curva, vamos dizer assim. Primeiro, porque eu nunca fui uma advogada processualista. Segundo, porque eu sempre tentei buscar esse todo. Quando eu vim para São Paulo, a convite, por questões profissionais, eu vim para assumir uma gerência jurídica, só a gerência jurídica. E isso, para mim, me fez repensar o caminho que eu estava tomando. Porque eu não conseguia ficar só nesse âmbito desse contexto de litígio. Concomitantemente com isso, eu comecei quando se fala que o campo é sábio, né? Revendo esse traçado todo, tudo tem uma razão de ser, tudo tem o seu tempo, tudo está contextualizado, né? E nesse período conheci as constelações, fui me aprofundar no estudo, muito devagar, e num determinado ponto conheci o direito sistêmico e comecei sem dúvidas de que esse era o caminho, né? Por esse ponto que eu já tinha de conseguir ter esse olhar de todo.
Então, não foi uma mudança traumática dentro do meu processo profissional, né? Sempre veio agregando, não foi um confronto, essa coisa de não muda de postura, muda a cultura, isso já tinha uma certa raiz, né? Mas o que a gente atesta e o que a gente percebe depois de muito estudo dentro do direito sistêmico e dentro da constelação é que existe esse viés e essa visão de todo que é importante a todos, né? Então, isso que nos proporciona um trabalho mais profundo dentro da origem do conflito, dentro do que exatamente é um pedido, né? E, pessoalmente, o que me trouxe muita consistência de que o caminho era esse mesmo, foi justamente o fato de entender, né? Entender as ordens da ajuda, entender a minha postura, entender o meu lugar. E isso faz com que a visão que nós temos do nosso cliente, da nossa percepção de processo, da nossa percepção do todo, ela muda nesse sentido, né? Então, hoje eu tenho muito dessa questão do questionar o porquê, né? O para quê de um processo, o como isso pode ser resolvido de uma forma efetiva, porque em muitas situações alguns clientes chegam e me pedem uma consultoria, e aí por todo esse meu lado profissional, a minha consultoria mais forte é na área empresarial mesmo, né? Mas já tenho atendido muitas outras questões, até pelo trabalho que eu faço nos fóruns de mediação. Então, eu sempre pergunto para a pessoa, assim, eu falo assim, ok, o que vai acontecer no outro dia, depois que essa sentença vier do jeito, vamos supor que ela venha exatamente do jeito que você né, tenha a necessidade e a expectativa. Porque em algumas situações você percebe, óbvio, que é o que a Isabela falou, do você conciliar, né, agregar a lei que nós temos e que precisa, que deve ser cumprida, a gente trazer essa efetividade para essa lei. Mas em algumas situações, o que você percebe, né, dentro da postura que nós temos e com essa percepção mais apurada, é que existe algo a mais, que existe uma dor a mais, que nenhuma sentença vai resolver. E eu sempre pergunto para os meus clientes assim, eu falo assim, e o que você vai fazer no dia seguinte? Conseguindo tudo exatamente do jeito que você pede. A maioria das vezes não sabem me dizer. Eles falam, e eu insisto um pouquinho mais. Eu falo assim, então, se fica faltando alguma coisa, a questão não está só no seu pedido. Tem algo além disso, né? E aí a gente abre essa possibilidade de percepção. E, enfim, é assim que eu trabalho hoje, né? Não só dentro do... O que eu posso dizer e atestar é que, assim, os contratos que eu faço, eles estão mais... com um olhar mais amplo. Você já não tem mais muita coisa que fique fora né, fique faltando, ou que fique fora do contexto que está sendo pedido, da necessidade de um contrato, por exemplo.
eu consigo fazer com que ele fique um pouco mais abrangente e com uma amplitude que consiga cobrir e assegurar, né, a ter uma segurança jurídica efetiva. E isso tem muito a ver com tudo o que a gente aprende e percebe dentro do direito sistêmico, né? Carla, posso só fazer um complemento do que você falou? Eu Sim, falo claro. que é sempre no lugar. Os litígios é sempre em busca de um lugar. Uhum, os alunos estão colocando aqui, Carla, que tem alguma coisa, não sei se é seu teclado, alguma coisa que está interferindo. Eu acho que você é a única que estava com o microfone aberto. E pode ser até o seu fone de ouvido, eu acho, alguma coisa assim. Não Mas sei. é como se fosse um barulho de teclado que as pessoas estão falando. Ruído. Ó, Aí agora apareceu de novo o barulho. Eu sei o que é isso. É a fonte dos meus gatinhos. Peraí, só um pouquinho. Será que é? Isso, com certeza porque é bem esse barulhinho mesmo que fica é a fonte de água deles. Será? Vamos ver. Vamos ver se vai... Desligou. Vê se passou. Parece que passou. Parece que passou. Parece que passou. Ai, que bom. Voltou o barulho, Carla. Então, não é daqui. É como se você estivesse tocando num teclado, ou então deve ser o fone. Eu acho que é o fone. Falando que é o fone. Eu acho que é o fone. Melhora? Melhora. Você acha que é o cabo que pode estar solto? Que é como se algo estivesse encostando no teclado. Ó, você está até fazendo esse barulhinho, é parecido até o barulho que você me... É parecido. E agora? Voltou? Está fazendo muito barulho. Então... Tá sem fone. Ok, tiramos então. Então, Então, uma boa noite a todos. Para mim é uma honra estar aqui ao lado da Isabela e da Carla, que são colegas, amigas, né, que eu conheci, que fui presenteado ao entrar nesse movimento do direito sistêmico. Então, queria agradecer desde já por poder compartilhar esse momento com vocês e a todos os presentes, tantos aqueles que são daqui quanto os que são de fora. Fico muito feliz que todos estejam aqui, né? Mesmo a questão de horário, tudo isso, estão aqui para aprender e para que todos nós estejamos juntos nesse momento. Então, vou falar um pouco da minha história, né? Que eu acho que é interessante para também que as pessoas saibam como eu cheguei no direito sistêmico. Eu sou também advogado há 20 anos, sou formado em Relações Internacionais, então sempre tive essa veia internacional, né? Essa foi uma característica minha. Sou mestre também na área de Relações Internacionais. E, como disse a Carla, né? Ser meio fora da curva. Eu também sempre fui meio fora da curva. Eu lembro que na época da faculdade, eu já dizia, poxa, mas por que as pessoas não podem conversar? Né? Por que elas não podem entrar num acordo? Isso há 20 e poucos anos. E a gente sabe que nessa época isso era algo, falava mediação, isso aqui nem existe, isso aqui é para inglês ver, né? Então era algo que não fazia parte do nosso currículo. E isso sempre, depois que eu me tornei advogado, isso sempre me incomodou. E às vezes até que eu tentava, na época, eu estava no escritório e falava, não, a gente poderia ligar, tentar negociar. Falava, poxa, mas você parece que não é advogado, né? Que negociar, coisa nenhuma. Né? Vamos entrar com ação. E aquilo sempre me incomodou. Né? Depois disso, eu fui morar na Argentina, que eu trabalhava nessa área internacional. E morei 5 anos lá e foi onde eu conheci as constelações familiares, em 2009. Mas até então, para mim, né, eu não fazia uma ligação com o direito, né? Isso daí era algo, enfim, mas me encantei. Anos depois, eu voltei a morar no Brasil e comecei a pensar, poxa, eu preciso arrumar uma outra maneira de advogar. Claro que eu vinha acompanhando já as mudanças que também estavam acontecendo na nossa legislação, né?
é até algo que eu quero comentar depois, de como nós fomos nos preparando também para chegar nesse ponto, né? Até com a própria lei, o campo foi sendo preparado, né? Se a gente for olhar para a atual situação, né? Em 2006, surgiu a lei do processo eletrônico. Em 2010, a resolução do CNJ. Depois, em 2015, né? A lei da mediação, o novo Código de Processo Civil. Então, nós fomos sendo preparados também para chegar nesse momento e podermos receber isso. E acho que eu estava também, né, de acordo com esse tempo. Foi quando eu decidi começar a buscar novas formas de advogar. Comecei a pesquisar sobre mediação, até que eu fui fazer um curso de mediação. Fui buscar sobre as práticas colaborativas, que é algo que, para mim, faz muito sentido. Fiz uma formação em práticas colaborativas e, em 2016, comecei a turma de Direito Sistêmico, que foi A gente sabe que não existe acaso, né? Estava fazendo uma pesquisa, na época eu fazia doutorado, fazendo uma pesquisa, e do nada comecei a procurar e saiu lá constelação familiar, direito. Eu falei, poxa, aquilo que eu vi lá em 2009, 2010, que eu ia e participava no direito, nossa, isso é maravilhoso, né? E aí fui atrás e entrei na pós-graduação. Quase não entrei na primeira turma, mas consegui. E a partir disso, passei e passo, a gente sabe que isso é constante, né, por um caminho também de autoconhecimento. Porque o que é necessário, né, para a gente poder ter um olhar diferenciado? Nós nos autoconhecermos. Eu acho que é o primeiro passo, né? E para que depois a gente possa poder trabalhar de uma maneira diferenciada. Eu acredito na integração todas essas práticas, né? Não é algo isolado. A gente dizer, por exemplo, eu trabalho com direito sistêmico e ponto. Eu acho que qualquer advogado, desde que passe por essa trajetória, por esse caminho de autoconhecimento, de estudo, né? Como diz a gente lê isso nas obras do Bert, né? Que a ajuda é uma arte, né? A ajuda profissional. E que basta, claro, a gente não é algo que vem daqui do racional, né? A gente sabe disso, ela é fenomenológica, mas isso também requer um autoconhecimento e, lógico, o emprego disso, esse novo olhar. E a partir daí eu comecei enfim, a mergulhar nesse universo, né? Até que surgiu a primeira Comissão de Direito Sistêmico do Brasil, em Santa Catarina, com a Eunice Chilique. E, a partir daí, isso inspirou a muitos nós, advogados, né, que também estávamos inseridos nisso. E foi aí que eu também acabei me inspirando para abrir a primeira Comissão de Direito Sistêmico do Estado de São Paulo, que é no bairro do Tatuapé, na subseção do Tatuapé. E onde eu sou presidente até hoje, junto com a Marisa Petkevicius. E o meu trabalho, acho que tanto a Isabela quanto a Carla, nós coincidimos, né, na maneira de trabalhar, né? Requer, primeiro, esse autoconhecimento, né? Incorporar essas ordens da ajuda. Então, através digamos, da consulta que eu faço com o meu cliente, né, as perguntas que eu faço para ele e que conduzem ele a outro lugar. Não necessariamente fazendo uma constelação familiar, né? E ele pode chegar a essa compreensão, e a partir dessa compreensão, ele estando, né, eu me colocando como um advogado, nesse momento eu sou um instrumento, né, e ele como um adulto na minha frente, o cliente. A partir daí, a gente sabe disso, né, que a ajuda tem que ser de adulto para adulto. E a partir desse momento, ele pode tomar as decisões, né? Eu estou ali como um instrumento, como um advogado que tem o conhecimento técnico. Então, eu geralmente, o que eu faço? Eu mostro para o meu cliente os caminhos que podem ser tomados, né? Então, eu falo, olha, a partir disso, a gente pode ir para uma mediação, a gente pode ir para as práticas colaborativas,
a gente pode ir para um processo judicial, né? Então, a gente acaba vendo que há uma confusão aí, né? Muitas vezes, por conta... E isso acho que é até, não sei, né? Cada um... Mas muitas vezes as pessoas que acabam entrando nesse universo acham que tem que ter necessariamente um acordo. E como disse a Isabela, às vezes o processo judicial é para que as pessoas tenham o seu tempo, elas possam tomar o seu tempo, e para que haja a verdadeira reconciliação, né? Então, e também um equilíbrio. Muitas vezes o processo judicial ele é um meio para equilibrar, né, aquele sistema. Então, se o cliente decidir ir para um processo judicial e eu sentir que eu estou, realmente eu posso acompanhá-lo, eu acompanho no processo judicial, não há problema nenhum. Mas com um outro olhar, sabendo o porquê, né, de nós estarmos indo para o processo judicial. Então, desde a minha petição inicial, né, o comportamento que eu vou ter, né, o olhar que eu vou ter numa audiência, né? Então, olhar para o juiz, por exemplo, e saber que ele também tem um sistema familiar atrás dele. Olhar para o advogado da outra parte, que às vezes vem enfurecido, né? E também saber que ele também tem o sistema familiar dele, né? E que ele traz tudo aquilo que ele na verdade, tem no seu sistema, né? Olhar para o promotor, a mesma coisa. E, principalmente, em primeiro lugar, colocar no meu coração e incluir aquele que foi excluído, que muitas vezes é a outra parte, né? E sem julgamento. Isso é muito importante.